Bem-vindos a mais um Legal Alert AI. Olá! Hoje vamos analisar uma alteração relevante para a indústria portuguesa. Falamos do novo regime de apoio ao cliente eletrointensivo. Exatamente, aquele que foi definido pela Portaria 203A/2025/1. O nosso objetivo é perceber o que muda nestes apoios e, claro, quais as implicações para as empresas e também para a transição energética do país. Sem dúvida, é uma atualização que alarga o acesso, isso é claro. Mas também impõe novas exigências, especialmente ambientais e de eficiência, certo? Precisamente. E tudo isto alinhado com as diretrizes europeias sobre auxílios de Estado, o que é fundamental. Qual diria que é a alteração assim mais visível, a principal? Bem, a mudança com maior impacto é, sem dúvida, a redução do limiar de consumo anual para uma empresa ser elegível. Ah, sim. Para quando? Passa de 20 gigawatt-hora para apenas 1 gigawatt-hora por ano. Isso é uma redução muito significativa. Enorme e abre a porta a empresas de média dimensão. Muitas que antes não podiam sequer pensar nisto. Empresas que ficavam de fora. Exato. Setores como, por exemplo, o têxtil ou o agroalimentar podem agora ter uma oportunidade de aceder. Percebo. Mas imagino que o consumo não seja o único critério. Que outros requisitos existem? Não, claro que não. O consumo é a porta de entrada, digamos assim. Mas a instalação industrial tem de ter um único código de ponto de entrega, o CPE. Ok, um CPE único. E, atenção, tem de cumprir outros critérios em 2 dos últimos 3 anos. Como, por exemplo? Ter mais de 40% do consumo elétrico nos períodos chamados de vazio ou supervazio. E também apresentar uma eletrointensidade. A eletrointensidade. Sim, que é o rácio entre o consumo elétrico e o valor acrescentado bruto, o VAB. Esse valor tem de ser igual ou superior a 1 kWh por cada euro de VAB. E para instalações novas, que ainda não têm esse histórico de 3 anos? Existe uma possibilidade de adesão condicional, sim. Para instalações com menos de 3 anos de atividade. Certo. E que apoios concretos, que benefícios podem as empresas esperar se cumprirem tudo isto? Bem, existem 2 modalidades de benefícios e são acumuláveis, o que é interessante. A primeira é uma redução nos custos de interesse económico geral, os CIEG. Estes são custos que estão incluídos na tarifa do uso global do sistema, quando a eletricidade vem da rede pública, claro. Uhum. E se a empresa tiver autoconsumo e essa energia autoproduzida precisar de passar pela rede pública para chegar à instalação, aí a isenção desses custos é total. E um detalhe importante, mantém-se também a dispensa dos critérios de proximidade para estas unidades de autoconsumo que estão ligadas a clientes eletrointensivos. Essa redução de custos é sempre relevante. E a segunda modalidade de apoio? Parece mais ligada às renováveis. Sim, e é particularmente estratégica, diria eu, na ótica da transição energética. Trata-se de uma cobertura de risco para os contratos de longo prazo de compra de energia renovável, os chamados PPA. Aqui, o Estado funciona como garante, oferece uma garantia pública que pode cobrir até 80% do valor, isto no caso de o cliente eletrointensivo falhar pagamentos nesse PPA. Uma garantia do Estado até 80%. Isso parece um incentivo bastante forte. Que condições é que esse PPA tem de ter para ser elegível? O PPA tem de ser para energia 100% renovável, ter uma duração mínima de 5 anos e cobrir pelo menos 10% do consumo anual da instalação. Parece um bom pacote de incentivos, especialmente para a transição energética. Mas deve haver contrapartidas. Quais são as obrigações para as empresas? Sim, existem obrigações claras, como seria de esperar. Logo no primeiro ano do contrato de apoio, a empresa tem de fazer uma auditoria energética obrigatória. A menos que Já esteja abrangida pelo SGCIE, o Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia. Se já tiver auditorias válidas por aí, pode estar isenta desta obrigação inicial. E depois dessa auditoria inicial, o que segue? Durante os 4 anos de vigência do contrato de apoio, a empresa tem de cumprir uma de 3 opções à escolha. 3 opções? Quais são? Primeira, implementar as medidas de eficiência energética que foram identificadas na auditoria e que tenham um período de retorno do investimento até 3 anos. Ok, focar na eficiência com retorno rápido. Segunda opção, investir um valor mínimo de 50% do apoio que recebeu em projetos focados na descarbonização, na redução de emissões de gases com efeito estufa. Investir o apoio em sustentabilidade. Exato. E a terceira opção, garantir que pelo menos 30% do seu consumo total de eletricidade vem de fontes renováveis.
seja através de PPAs, autoconsumos. Sim. Ou outros certificados ou garantias de origem. E como é que o Estado verifica o cumprimento disto tudo? Há um processo de monitorização. Tudo é gerido através de um portal eletrónico, o MAL. As empresas têm de fazer um reporte anual do progresso. E no fim? No fim, apresentam um relatório final detalhado. É importante também dizer que todo este regime recebeu o parecer favorável da Comissão Europeia. O que dá segurança jurídica. Exatamente, confirma que está conforme as regras europeias de auxílios estatais. Portanto, resumindo a ideia central, o novo regime alarga o universo de empresas que podem receber apoio. Sem dúvida. Torna-o mais acessível. Mas, em troca, exige um compromisso sério e verificável com a eficiência energética e com a sustentabilidade. É isso mesmo. Procura-se aqui um equilíbrio entre a competitividade da nossa indústria, que é essencial, e os objetivos da transição energética, que são urgentes. É um passo relevante nesse caminho. Para saber mais sobre este assunto, consulte o Legal Alert disponível no site da Moraes Leitão.